Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Nixon Lins, o seu professor de ciências. Vamos começar. Bem, a química é uma área da ciência que estuda a matéria e as suas propriedades. Então, estudaremos mais a respeito disso. Tudo no universo, todos os objetos na sua casa e até mesmo seu corpo é formado por átomos. Átomo é essa estrutura que você vê aqui ao lado, onde existe um núcleo, a região de maior tamanho e também maior massa, e essa região circular, chamada órbita, onde o elétron fica percorrendo. Esse é o átomo. E ele acaba formando elementos sólidos, líquidos e gasosos. Você observa aqui as rochas, o material sólido, material líquido e gasoso. Terra, água, ar. Só falta o fogo, não é, Avatar? As propriedades gerais. Que são propriedades gerais? São aquelas que se aplicam a qualquer tipo de material. Ou seja, não vão se modificar, mesmo que sejam elementos diferentes. A matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço. O que é que significa dizer ter massa? Que ela pode ser medida. Tá bom? Para medir massa, podemos utilizar uma unidade padrão. Pelo Sistema Internacional de Pesos e Medidas, ficou convencionado que o grama é a unidade padrão. Mas nós também utilizamos muito o quilograma, ou quilos, simplesmente, na linguagem mais formal, informal. Certamente você tem 1 quilo de arroz aí na sua casa. 1 quilo são 1000 gramas. É a mesma quantidade de material, porém escrito de uma maneira diferente. Você vai ver mais isso com seu professor de matemática. Quem de vocês já foi a uma farmácia e tinha uma balança e a sua mãe pediu para você se pesar? Cuidado! Balanças não medem o peso de ninguém. A balança mede a massa corporal ou outros tipos de balança. Medem a massa do corpo. Massa, quantidade de quilos. Então a balança mede isso. E ela não muda. A massa é invariável. Não depende do local onde ela está. Tanto faz ter 10 quilos de uma coisa aqui na Terra e ter 10 quilos do mesmo material lá em Júpiter. Não vai ter diferença. Continua sendo 10 quilos. Agora o peso vai sofrer uma mudança devido à gravidade do local. Como a gravidade de Júpiter é muito maior, o mesmo material aqui e em Júpiter terão pesos diferentes. O peso lá seria muito maior do que aqui. Vamos ver se ficou claro. Qual é a massa de um astronauta de 70 quilos quando ele está na Lua? Primeira pergunta. Segunda. E no espaço, onde a gravidade é zero? Bem, a massa do astronauta nos dois lugares continua sendo a mesma, porque a massa é a quantidade de quilos, podemos falar assim de uma maneira mais simples, que aquele corpo possui. É uma propriedade geral da matéria, que ela não vai sofrer nenhuma alteração independente do local onde esteja. Já a outra propriedade geral da matéria é a inércia. O que é isso? Inércia. A capacidade que um corpo tem em manter o seu estado de movimento. Se ele está em movimento, a tendência é que ele continue se movimentando. Ou, se ele está em repouso, que ele continue em repouso, não se movimentando. O volume. Volume é uma propriedade que indica a quantidade de espaço ocupada por um material. Aqui, podemos observar um pequeno cubo que tem 3 dimensões. Primeira,
comprimento, a largura e a altura. Segunda coisa que eu queria destacar é que esses cantinhos do cubo nós vamos chamar de arestas, tá certo? Então, primeiro exemplo, 1 centímetro na aresta de cada cubo. Para calcular o volume, a gente vai fazer a multiplicação entre essas três coisas, comprimento, largura e a altura. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro continua sendo centímetro. Porém, como eu multipliquei o centímetro por ele mesmo 3 vezes, apareceu uma potência 3 aqui em cima. Seu professor de matemática vai falar mais sobre isso. Bom, esse cubo ele já é maior. Ele já não está em centímetro, ele está em decímetro. 1 decímetro. Fazendo a mesma medida, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Olha o expoente aqui em cima. Certo. O que é que isso quer dizer então, professor? Que os volumes eles são medidos em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Com certeza, você já ouviu alguém falar, um pedreiro vai fazer uma reforma na sua casa e diz, eu preciso de 1 metro cúbico de areia. O que é que ele quer dizer com isso? Ele precisa que seja comprado um volume de areia que preencha o espaço de 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de comprimento. Mais ou menos assim. Já é um volume bem maior. Semelhante a uma caixa d'água, não é? Isso é 1 metro cúbico. E na conta de água, vem exatamente medindo quantos metros cúbicos foram consumidos na sua residência naquele mês. Por exemplo, se você consumiu 9 metros cúbicos de água, você consumiu 9 cubinhos desse aqui de 1 metro por 1 metro por 1 metro durante um mês, todo preenchido com água. E a gente paga por isso. Bem, também podem ser medidas em litros, porque você deve ter pensado, professor, mas aqui em casa, quando eu olho na garrafa, tem 1 litro de água, 1 litro de leite, volumes líquidos, 1 litro. Bem, você está certo, também pode ser medido em litro. Pode ser medido em mililitros, são os ml. Uma lata de refrigerante, 350 ml. Pronto, é o volume dela. Agora, a gente pode fazer essas transformações. Por exemplo, 1 mililitro vale 1 centímetro cúbico. Ok? É a mesma coisa, escrito de maneira diferente. Agora, observe que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Que foi o que a gente viu antes. Ó, pronto. Esse daqui, que cabe na palma da mão dessa pessoa, tem 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro. Beleza. E a caixa d'água? A caixa d'água, que o rapaz está próximo ali, aquele cubo maior, vale 1 metro cúbico de água, ou seja, 1000 litros de água dentro dela. E um exercício bem simples. O volume de uma caixa d'água é de 2.500 litros. Qual é o seu volume em metros cúbicos? Símbolozinho M3, né? Bom, fazendo o cálculo. Utilizando a tabelinha que nós vimos agora há pouco, que falou aqui, 2.500 litros. Litros. Vamos transformar em metros cúbicos? Bom, 2.500 litros vale quantos metros cúbicos? Vamos ver. 2,5 metros cúbicos. Por quê? Porque nós vamos dividir esse valor por 1.000. E na divisão por 1.000, a vírgula que estava escondidinha aqui entre o 0 e o L vai voltar, ó, 1, 2, 3 casas. Vai ficar entre o 2 e o 5. Dividir por 1.000 é deslocar a vírgula para a esquerda 3 vezes 1.000 tem 3 zeros. Lembra disso, ó. Bizu, a dica. 1.000 tem 3 zeros. Dividir por 1.000. Pega o número bem aqui,
onde termina um número, e vai voltando uma casinha, duas casas e parou aqui na terceira casa. Resposta: 2,5 metros cúbicos. Agora vamos falar de um outro tipo de propriedade das matérias. Dessa vez, propriedades específicas, o que vai mostrar a diferença que há de uma para a outra. Então, como eu falei, vai permitir a identificação e também a diferenciação de um material. Algumas propriedades são densidade, propriedades magnéticas, temperatura de fusão e ebulição e solubilidade. Vejamos elas. A densidade. Veja o exemplo aqui. Em uma balança foram colocados objetos, um de alumínio e o outro de madeira. Esses cubos, cada um tem uma massa. A do alumínio está dando 2.700 gramas e da madeira 400 gramas. Bom, você pode se perguntar, mas não são do mesmo tamanho? Sim, são do mesmo tamanho, cubos iguais. E por que tem massas diferentes? Esse daqui eu tenho mais dificuldade de levantar o alumínio, no caso, devido à sua densidade. Então, a densidade é a relação entre a massa e o volume de um objeto. É uma relação matemática. Os dois cubos apresentados aqui no nosso exemplo, eles são equivalentes em volume, volumes iguais, mas têm densidades diferentes. Isso mesmo. Continuando. Vamos fazer uma comparação entre a densidade dos materiais de corpos diferentes. Ou seja, vamos mergulhar nesse exemplo aqui. Líquidos diferentes, veja, líquidos diferentes foram misturados em um recipiente de laboratório. E o que aconteceu? Claramente você observa que há uma separação, eles não se misturaram. Eles são líquidos não miscíveis, que nós falamos. Por não terem a característica de se misturarem devido à densidade diferente de cada um. Veja esse daqui. Esse é o menos denso. Não se fala mais leve, e sim menos denso. Por isso, por ser menos denso, ele fica na parte de cima. Enquanto que o mais denso é esse aqui, ó. Ele fica na parte de baixo. Tudo bem? Relação matemática. A densidade é a massa dividida pelo volume. Massa, lembrando, quantidade de gramas e o volume em centímetros. Podemos falar gramas por centímetros cúbicos para medir a densidade. Vamos a uma simulação. Muito bem. Nessa página do PIRET, Colorado, Educação, nós vamos fazer uma simulação para entender sobre a questão das massas iguais. Observe esse bloco de madeira, certo? Que tem 5 quilos. E esse bloco de cimento, de concreto, que tem 5 quilos também. Visualmente, você já percebe que é uma diferença muito grande no volume. Esse aqui ocupa um espaço muito maior. Tem volume maior, então. Esse ocupa um espaço muito menor. Tem menor volume. Bem, vamos colocar esse bloco dentro dessa água. Observe que a madeira está flutuando. Isso por quê? Eu não havia falado para vocês, mas a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Densidade da água. E a densidade desse bloco está sendo menor que a densidade da água. Por quê? Porque ele tem um volume muito grande para uma matéria muito pequena. Veja o que acontece com um bloco de concreto, que tem a mesma massa, 5 quilos. Vou soltar ele aqui no tanque.
ele afunda, né? Por que ele afunda? Porque ele possui uma massa muito grande e um volume muito pequeno. Assim, a densidade dele fica muito maior do que a densidade da água. Densidade maior, ele vai descer. O corpo desce. É errado falar que é mais pesado nesse caso, mas ele desce com a densidade maior. Densidade menor, ele sobe. É como se fosse mais leve. Mas a maneira certa de falar é densidade menor, que é a da água. Agora vamos ver o que acontece com esses corpos com volumes iguais. O tamanho é o mesmo, visualmente você percebe isso. Mas esse é bem mais leve, 2 kg apenas. Aqui já tem a massa de 10 kg, bem maior. Vamos colocar na água. Pronto. Está flutuando do mesmo jeito. Nós sabemos que esse aqui também, agora é que ele vai afundar mesmo, né? Porque a densidade dele é maior. Mas eu queria destacar, nesse caso, um detalhe. Nós falamos de peso, né? E temos aqui uma oportunidade de entender que como se mede o peso de um corpo. Nós temos aqui uma espécie de balança, mas é um dinamômetro, na verdade. E quando a gente coloca esse bloco de 10 quilos, veja quantos newtons ele tem. 98 newtons de peso. Isso por quê? Porque a gravidade da Terra é 9,8. E a matéria do corpo, a massa do corpo, é 10 quilos. 10 vezes 9,8 dá 98 newtons. Certo? Vamos ver agora com outro bloco. Dois quilos vezes 9,8. 20,07 newtons. Então, são pesos aqui embaixo e aqui é a massa. Observe que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Por quê? Porque nós temos a gravidade empurrando esses corpos para baixo. Tá? E quanto maior a massa do corpo, mais peso ele vai ter. Maior a força da gravidade agindo sobre ele, puxando ele em direção ao centro do planeta. Você viu o comportamento desse bloco na água. Agora vamos ver como é que esse bloco se comporta se eu botar um óleo. Vou botar esse bloco aqui no óleo. Ele também flutua, né? Pois bem, então a gente podia passar mais tempo aqui, mas vamos voltar lá para a nossa aula. E para complementar o que nós havíamos estudado agora há pouco, vamos ver essa figura que mostra dois cubos maciços, um de alumínio no fundo da água e o outro de madeira flutuando. A pergunta que eu faço é, por que o bloco de alumínio afundou e o de madeira não? Pense um pouco. O cubo de alumínio apresenta maior densidade que a da água, por isso ele afunda. Maior densidade, desce. Com relação à água, o cubo de alumínio. Agora o de madeira vai flutuar porque ele apresenta densidade menor que a da água, por isso flutua. Bem, como eu havia dito, para expressar esses valores, massa expressa em quilos, volume em metros cúbicos. Mas pode também acontecer que a massa ser medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Como a densidade é a divisão entre os dois, fica gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por metros cúbicos. Comparando com a água tem 1 grama por centímetro cúbico, o alumínio tem uma densidade muito maior. O que é maior? 2,7 ou 1? Isso mesmo, 2,7.
Então, por isso que o bloco de alumínio desceu. E a madeira, 0,4 apenas. Comparado com 1, a madeira é muito menos densa, ela flutua. Ficou entendido isso, galerinha? O valor da densidade do mel é 1,4 gramas por centímetros cúbicos. Ao adicionar uma colher de mel em um corpo com água, ele irá flutuar. Ou afundar ou flutuar. Por quê? Resposta. O mel deve afundar, pois o valor da sua densidade é maior que a densidade da água. Acho que ficou compreendido, não? Propriedade magnética, ou seja, há materiais que possuem capacidades magnéticas. Você já deve ter brincado com o ímã. Existem de vários formatos. Esse tipo é o ímã de ferradura, mas existe o ímã em barra, existe ele também no formato de círculo, que inclusive é usado nos fones. Agora a gente vai dar uma olhadinha, entender por que o ímã ele acabou puxando, né, alguns materiais e outros não. Para ele conseguir atrair os metais, esses metais têm que possuir ferro na sua composição. Isso mesmo, ferro. Se for um material de alumínio, ele não atrai. Cobre, ele não atrai, porque não tem ferro na composição desses elementos. Então, a gente pode seguramente dizer que todos esses que estão grudados aí no ímã têm ferro na sua composição. E esses outros que não foram levantados, lápis, canetas, liga ou dado, é porque não são materiais ferromagnéticos. Vamos para uma outra simulação. Bem, esse ímã ele tem um formato de barra. Observe que todo ímã ele é bipolar. O que isso quer dizer? Ele vai ter dois polos. Esse S significa o quê? Polo? Isso, polo sul, muito bem. E esse N, polo norte, parabéns. Então, a bússola é um instrumento muito antigo, desenvolvido pelos chineses, que ela indica onde fica o polo norte. Então vamos utilizar aqui essa bússola e observar que o norte da bússola está apontando para onde? Para o sul. Tudo bem? E eu vou continuar me movimentando em torno desse ímã. Veja o que acontece. Mudou agora. A parte branquinha é que está sendo atraída agora pelo norte. Então, se aqui é o norte, na agulha da bússola, essa parte branca vai ser o quê? Lembre-se, os opostos se atraem. Se é o norte está bem aqui, é porque esse está sendo atraído por ele. Vai ser o sul. Aqui acontece o contrário. O norte da bússola, que é a parte vermelha, está sendo atraída para o sul do ímã. E isso ela vai detectar. Qualquer mínimo movimento nesse campo magnético que o ímã produz, essa região aqui que você está vendo é o campo magnético. Vou mostrar para vocês. Tá? Inclusive, dentro do ímã, ele tem uma fluidez também. E eu gostaria de mostrar para vocês agora como funciona com a Terra. Eu vou explicar uma coisa que o professor de Geografia pode depois conversar com vocês também. Aqui, geograficamente, é o Polo Norte. Aqui embaixo, geograficamente, é o Polo Sul. Então, se nós estivermos aqui no Ceará, pronto, estamos aqui no Ceará. E aqui for o Polo Norte, o norte da bússola não pode ficar apontando para o norte. Isso indica o quê? Que na física o polo é diferente da geografia. Na geografia é um polo que foi convencionado. Na física é um polo magnético. Certo? Por quê? Porque se nós estivéssemos em uma superfície da Terra, a bússola estaria apontando sempre para o norte.
E aqui não pode ser o norte, porque se fosse norte, o norte com norte se repele. Aqui, na parte de baixo, não pode ser o polo sul. Por quê? Porque o sul da bússola, que nós vimos no exemplo anterior, deixa eu mostrar, a parte branca é o sul. Veja, o sul da bússola é atraído pelo polo norte. Tá? E se aqui é o sul da bússola, como ela pode estar sendo atraída pelo sul? Não. A linha de campo magnético indica que essa região é o norte. Tá certo? Na geografia você vai continuar usando. Veja, aqui o polo sul da geografia. Mas para a gente da ciência, que é o polo magnético, vai ser o quê? Norte. Parabéns. E se eu mover para cá, que polo é esse? Sul, né? Sul magnético para a ciência. Tá certo? Ficou entendido isso? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos falar agora sobre a temperatura de fusão e ebulição da água. Isso também são propriedades específicas da matéria. Não só da água, mas de qualquer líquido. Tá? Ou material. Veja que a água, quando está a temperatura de 0 graus, nós temos a temperatura de fusão, onde ela começa a congelar. A derreter. Sólido para o líquido. E aqui nós temos a temperatura de ebulição, que é quando ela está passando do líquido para o gasoso. Mas, professor, o ferro pode ser sólido e depois ficar líquido? Pode. É assim que se consegue moldar o ferro para fazer ferraduras, para fazer portões. Eles aquecem o ferro até uma temperatura próxima a 1500 graus, para que ele fique maleável, para que ele possa ficar mais mole. E aí ele conseguir moldar batendo no próprio ferro. Mas se nós aquecermos muito mais esse ferro até ele chegar à temperatura de 2862 graus, ele vai entrar em ebulição. Vai liberar gases. E o álcool? O álcool ele tem a temperatura de fusão muito baixa. Né? Quando ele está em estado sólido, tem que estar a menos 114 graus. A partir daí ele começa a ficar líquido. Mas ele evapora rapidamente. A 78 graus ele já é todo vapor. Solubilidade. É a última propriedade que vamos estudar hoje. Ela está relacionada com a capacidade que o material tem de diluir o soluto no solvente. Vamos entender melhor. Se eu pegar sal de cozinha e colocar em um copo de água, o sal de cozinha seria o soluto. E o solvente, quem vai dissolver o sal vai ser a água, espalhando pelo recipiente. Já não há uma solubilidade quando a gente mistura água e óleo. Não há. Eles são insolúveis, porque eles não estão misturados. Eles são líquidos não miscíveis, insolúveis em água. Porém, o sal ele se dissolve, ele tem uma solubilidade. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer as atividades agora. Obrigado.